Então, a partir de agora, a gente está gravando, a gente está dando continuidade ao capítulo 5, a pregação de Estevão, né? Não terminamos ainda, porque a gente está caminhando bem devagarzinho, nesse diálogo tão rico de informações, né? Tão rico de reflexões. Então, a gente não tem pressa, então a gente vai caminhando devagarzinho. Hoje a gente vai continuar. Eu não vou hoje voltar, como eu faço. Se bem que eu estava falando aqui agora que semana passada a gente só fez um slide e meio, né? Mas antes, quando a gente fazia mais, eu voltava lá no início. Mas eu não vou voltar, não, para a gente poder caminhar um pouquinho mais rápido, para a gente poder. Miudinho puro, ó, o André falou, com certeza. A Gil respondeu, sim, André. Miudinho, para quem não conhece, é um estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que a gente faz parte, né? Alguns centros têm, o nosso recanto aqui tem, a Bia também faz parte. Que a gente vai estudando quase que palavra por palavra dos textos do Evangelho, né? A gente está fazendo o estudo das parábolas, e aí a gente faz isso de forma bem devagarzinha. E o André, por isso que o André falou, praticamente um miudinho. Recanto, acho que é a Carlinha que está ali saindo ou entrando do carro. É você, amiguinha? Oi, amiga, sou eu sim. Tá bom, Tô dirigindo, tá. tá? Fiz com cuidado aí. Então vamos lá. É, Vou fazer a nossa prece, né? Que eu não fiz ainda, e aí a gente começa. Hoje a nossa prece vai ser gravada. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre querido, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, com corações unidos pelo mesmo propósito, de aprendizado do Evangelho de Jesus, das mensagens por ele trazidas, vivenciada por esses primeiros cristãos que deram tanto exemplo do seu amor, da sua fé, da sua dedicação, e através das mãos abençoadas do nosso querido Chico, e através da narrativa de Emmanuel, todas essas bênçãos maravilhosas enviadas pelo nosso Mestre Jesus, que nos servem de base, de auxílio, de instrumento, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, acalmar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, a nossa resignação e a nossa esperança. Que todos esses propósitos, Mestre querido, que trazemos em nosso coração de forma verdadeira, simples, possam ser acolhidos por Ti, pelo nosso Pai querido, pela espiritualidade amiga. Pedimos que nos auxiliem, pois diante de tanta dificuldade que temos ainda, Mestre, de entender, de absorver, de vivenciar os seus ensinamentos, que possamos ser intuídos e amparados sempre. Seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Isso, sim, seja. Bom, então vamos lá, vamos partir. Já tá. Bom, esse aqui a gente leu semana passada, então a gente parou neste daqui, tá? Nós abordamos o primeiro parágrafo e começamos o segundo, né? Só que tem um trechinho do segundo que a gente não terminou. Então, vamos lá. Ainda Estevão falando, né? Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Eu havia comentado semana passada, que está lá no slide anterior, que para mim, né, dois momentos nessa pregação de Estevão mais surpreendeu, em duas falas, foram as falas que ele mais surpreendeu aqueles judeus que estavam ali ouvindo. A primeira foi ele falar que a luz era o Cristo, né? Era o Messias, e não aquela luz que eles buscavam falsamente no tabernáculo, por exemplo, né? Onde para eles é ali que está a residência de Deus na terra, né? Onde está toda a luz. E que
Estevão veio e disse que não, que a luz verdadeira era o Cristo. E o segundo ponto de maior susto, né, para eles, foi justamente quando Estevão começa a falar que a mensagem de Deus, né, trazida por Jesus, não é só para aquele povo que se entendia como o povo eleito, o povo de Israel, mas que eram para todos os povos da humanidade, né? Porque todos os judeus da mesma forma. Então, nesse ponto também eu acredito, a gente já abordou bastante aqui esse aspecto de como eles se compreendiam, né? De como eles se entendiam como povo eleito, que quando Estevão fala isso, eles também se surpreendem, né? E isso está no trechinho aqui final também, ó, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. A gente lembrou lá o discurso, o diálogo de Jesus com Hanã, né, que está lá no Boa Nova, onde Hanã pergunta para ele se ele tinha, né, grandes quem iriam ser seus seguidores? E ele diz que meus discípulos virão de todas as partes. Fora de suas luzes, haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Comentei semana passada, até trazendo uma fala do Haroldo, de uma palestra que ele fez sobre o discurso, sobre o discurso de Estevão, que nessa palestra ele levanta uma questão muito importante, né, sobre o que o Espiritismo teria a dizer para as pessoas que passam por situações extremas, né, de dor, de tristeza em suas vidas, né, expiações até, mães que perdem seus filhos, mães que perdem mais de um, às vezes, né, no mesmo acidente, como ele citou, uma que perdeu, acho que sete parentes no mesmo acidente, parentes próximos, né, entre filhos, netos. Aquela pessoa que recebe a notícia que tem 2 meses apenas de vida, ou 3, sei lá, né, porque foi diagnosticado com uma doença, um câncer, qualquer doença assim, terminal. E o que o Espiritismo traz para a gente, né, sobre essas questões. E aí o Haroldo falou, e aí eu achei muito bom essa colocação, importantíssima, que às vezes a gente se pergunta, né? Mesmo estando na doutrina, a gente passa às vezes por dores tão grandes que a gente acaba se perguntando, né? O que eu posso pegar de tudo que eu sei para me fortalecer nisso? E aí ele falou que a doutrina espírita não vai tirar a nossa dor, né? Não vai tirar a saudade daquela pessoa que foi, mas ela vai tornar a nossa caminhada, se a gente tiver nisso aqui que Estevão está falando, né? Sem o Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Porque se a gente estudar, trazer para a nossa vivência, para o nosso coração, os ensinamentos de Jesus e todo esse entendimento que a doutrina espírita nos trouxe, a gente vai ter a compreensão de que tudo faz parte de um projeto reencarnatório, aonde tudo que acontece na nossa caminhada ou é para o nosso melhoramento como espírito, ou é para nosso resgate, enfim, tudo resultante das nossas escolhas. Então não tem nada errado, né? Tá tudo certo. Torna as coisas fáceis? Não, mas tira da gente o desespero, porque aquele que passa pelas dores questionando Deus, questionando os ensinamentos do Cristo, né? Aquele que passa por uma dor grande, questionando por que eu, o peso certamente fica maior. Fica muito mais difícil você passar pelas provas quando você faz esse questionamento. Então, o sentido do que Estevão está falando aqui, sem o Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração, não quer dizer que ele vai tirar a nossa prova, a nossa expiação, não vai tirar, mas ele vai
trazer para a gente o esclarecimento e a luz do que aquilo significa. E aí fica, de fato, fica um pouco mais fácil da gente levar, né? Sem o desespero. Vamos lá, prosseguir então. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. A gente já falou muito dessa liberdade também, né? E o tesouro é o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo. Ó, nesse trechinho final aqui, que foi o que eu não abordei semana passada, a gente vai abordar agora. Deixa eu ver quem está falando aqui no chat. André falou, meus companheiros. O André colocou aqui no chat o diálogo de Jesus com Hanã. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Está no Boa Nova, capítulo 4. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João, capítulo 8. Aqui Jesus, ele próprio se coloca, né, como ele fez mais de uma vez, como a luz, né, a luz do mundo. Nesse sentido, ó, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quer comentar, amiguinho? Ou só quis colocar? Não, só nota de rodapé. De rodapé. Eita, passei adiante. Muito bom. Então, nesse trechinho aqui agora, Estevão vai ratificar esse sentido de que estar com Cristo não quer dizer que você vai se livrar de toda dor, de todo sofrimento, porque elas são necessárias. Mas quer dizer que você vai ter um alento. Olha como que ele coloca. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo. Ele já começa aqui com os justos. Estava comentando com o André, a Bia e a Juliette acompanhou lá no nosso estudo do Miudinho, que a gente estudou a parábola da rede. E, curiosamente, a gente viu lá que na parábola da rede, deixa eu pegar aqui para falar o trechinho, ele coloca que separarão, ó, deixa eu ler aqui, para a gente, só fazer esse adendo aqui. O reino, uma das parábolas do reino, né, que vem explicando sobre o reino, Jesus falando sobre o que seria o reino dos céus. Ele começa assim, ó, reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Aí Jesus vem explicando. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E aí a gente trouxe, né? Por que não os maus dos bons? Né? Por que não separar o mal dos bons? Mas por que ele coloca aqui os maus dentre os justos? E os lançarão na fornalha ardente. A gente falou bastante sobre isso lá no estudo do Miridinho, e isso é uma coisa curiosa, né? E aí eu vou pedir para o André fazer essa abordagem para a gente. Fala aí, amiguinho, o que a gente estava conversando agora. Oxe, você me pegou de surpresa. Não, eu estava falando que justo no entendimento bíblico é aquele que segue as leis divinas, né? A gente até falou isso no estudo, a gente estava conversando sobre, lembrando da lei de justiça, amor e caridade, né? Enfim, essa justeza perante as leis divinas, né? É muito interessante. Eu até lembrei da pergunta do Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. Aí eu vou colocar aqui. É a pergunta Estava catando aqui para falar. Fala você. 630. Vou colocar aqui no chat pra gente. É porque às vezes tem pessoa com mais visual. Aí, ó, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, ou seja, justo perante, né? Aquele que pratica a lei de Deus. Assim fazer desculpa. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal tudo o que lhe é contrário. Assim fazer o bem
é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Então, o justo é aquele que cumpre a lei de Deus, né? É, é assim. A gente vai ver que tá, aqui nesse último trechinho tem uma gradação. Ele começa para aqueles que talvez não precisam mais, que já estão acordados, já são justos, né? Depois vai para os infortunados, depois para os tristes, depois para os pecadores. É como se fosse descendo uma escadinha, né? É. Eu até coloquei aqui, Helene, no chat, Ah, me lembrou muito a frase emblemática de Jesus, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, tem um jugo, como você falou, não é que não tem, não é facilidade. E sim. aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mostrando de fato, além disso, linkando com essa parte de somente o evangelho confere paz e liberdade, e essa questão do que todos encontrarão repouso, né, em Jesus, vamos dizer assim. Sim, Repouso no sentido espiritual, né, não no sentido material. espiritual. Isso é muito importante, né? Isso que a gente está trazendo, porque muitas doutrinas religiosas, né? Muitos segmentos religiosos até hoje, é, a gente vê que eles colocam a salvação, né? Ou a presença de Jesus, ou a presença de Deus na nossa vida, de uma forma que vai tirar suas dores, né? Você vai ser abençoado, se você está com Jesus, suas dores vão ser retiradas, seus problemas vão ser, né? Vão ser sarados, vão ser curados, vão ser resolvidos. E, na verdade, nós, se a gente perceber um pouquinho a nossa vida, né, de cada um de nós, e perceber o mundo que nos cerca, a gente vai ver que isso é uma promessa que não é verdadeira, né? Porque não há quem esteja livre neste planeta de passar pelas provas. Então, você trazer o entendimento de porquê das dores e porquê das provas é um entendimento que liberta, que torna suave o jugo. É isso que está na palavra que Jesus trouxe para a gente, né? Não é que tira o jugo, mas torna ele suave, menos desesperador, né? Porque você aprende o que é a dor, você aprende o que ela significa. O sentido das outras religiões de que você ser salvo, aceitar Jesus, enfim, você sofre menos, porque sempre foi aquela visão de dor como castigo, punição, porque Exatamente. você não era um bom católico, um bom cristão, então você é punido através do sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento não é punição, o sofrimento é consequência de atos e escolhas, que nós não temos, o Deus não, né? Deus não pune ninguém, não cria uma dor, ele não criou um filho, um ser para botar num lugar para punir a criatura. Não é isso, foi essa a intenção Exatamente. dele. Isso, Né? muito bom isso que a Ju está falando. Ó, e o André colocou aqui uma passagem importantíssima de Jesus que fala sobre isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo Isso. e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo, venha que eu vou tirar a sua cruz. Ele está dizendo, tome a sua cruz e venha. Para a gente concluir, por que a gente está trazendo isso aqui, né? Porque essa colocação aqui dos justos encontrarão a coroa de triunfo, né? Essa frase, os justos encontrarão a coroa de triunfo, quer dizer tudo isso que a gente está dizendo, né? Que o André já resumiu. É importante lá no Livro dos Espíritos também, é, quando a gente vai ver da lei de justiça, ela não está sozinha, né? É a lei de justiça, de amor e de Caridade. caridade. Então, é importante fazer a leitura também, quem quiser fazer uma leitura complementar dessa lei de justiça. E aí ele vem dizendo, né, o que é o sentimento de justiça, enfim, tudo isso. Vamos lá, Ele, prosseguindo. nesse capítulo, explica também o que é o bem. O bem o que é ser bom, né? Como é que é ser bom? É o famoso BIP, ser benevolente para com todos, indulgente para com as faltas alheias e perdoar, né? Eu acho que é isso.
É o Esse aí bispo. está no Evangelho, né, Bia? Esse aí você está falando tá Não, está no livro dos no Livro dos Espíritos? Espíritos. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Livro Ah, dos 886. Espíritos. Lá. 886. Caridade e amor ao próximo. Ah, isso mesmo. Benevolência com toda indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Bem lembrado, Bia. É só isso, gente. Para ser justo, é só isso. É só isso. Mas vamos lá. Facinho. Assim. E ele continua. Bom, É facinho, só não tem mais ninguém que apareça na sua frente. Você tem que ver sozinho numa bolha. O que atrapalha são os outros, né, Juliette? o que É os atrapalha a outros que nossa elevação atrapalham. espiritual são os outros. Ó, Verdade. Exato. os infortunados, ele completa, ó. Os infortunados encontrarão o consolo, né? E aí, infortunados, a gente toma essa palavra como aquele que não tem felicidade, né? O que passa por uma dor, ele vai encontrar consolo, ele não vai encontrar a liberdade, o livramento da sua dor, mas ele vai ser consolado no entendimento. Os tristes, a fortaleza do bom ânimo, ele não vai trazer felicidade para os corações que se encontram tristes. A infelicidade, né? Os tristes, né? Não vai trazer alegria instantânea para aqueles que se encontram tristes por alguma forma, mas ele vai trazer o bom ânimo, né? De prosseguir, de levantar, de buscar caminhar e, através da sua própria caminhada, você se elevar e encontrar a sua felicidade. Os pecadores encontrarão a senda redentora dos resgates misericordiosos. Só essa frase aqui dá uma palestra, né? Por que Sim. isso? Por que isso, né? Por que os pescadores encontrarão a senda redentora dos Pecadores. resgates pecadores? A senda redentora dos resgates misericordiosos. Quem já leu Memórias de um Suicida, quem já leu alguns livros da coleção do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, a gente aprende que quando o espírito, quando a gente desencarna, chega no plano espiritual, e a gente está na condição de ser aclarado, né, de termos aclarado todo o nosso trajeto, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, e o que a gente vai ter que retornar quando a gente sente a dor, né, do remorso por ter feito coisas que não devia, enfim, ter feito escolhas ruins, imediatamente vem a vontade de retornar e resgatar tudo, né? E o que é a misericórdia, né, de Deus nesse sentido? É que aos pecadores, a nós, que fugimos às leis de Deus de alguma forma, quando a gente chega no plano espiritual e tem consciência disso, a gente sente uma vontade gigantesca de voltar e reparar. E isso nos é concedido, né? Então, os pecadores, a senda redentora dos resgates misericordiosos. Mas ainda assim, né, esse resgate é misericordioso, porque na maioria das vezes, se a gente tivesse que voltar e resgatar na exata medida do que a gente fez, a gente não ia suportar tamanha dor, né? Então, por vezes, o nosso resgate é parcelado, né? Resgate Casas de Bahia é parcelado, é amenizado, né? É levado em consideração o que a gente já compreendeu daquilo ali, o que a gente já evoluiu daquilo ali. Então, às vezes, uma prova que deveria ser muito dolorosa se torna uma expiação, às vezes, né? Se torna uma prova mais abrandada. Sobre isso, alguém quer colocar? E a gente já passa para o próximo. Não. Vamos. Quer falar, amiguinho André? Não, o que me chama a atenção é que já passou, né? Mas essa primeira frase, né? Seu reino é da consciência reta e do coração purificado do serviço de Deus. Porque até hoje a gente tem dificuldade de compreender esse reino de Deus, né? Reino dos céus, enfim. E muitos irmãos de outras religiões também, como você estava falando da questão da salvação, também tem essa dificuldade. E no meio espírita também. E aqui ele já traz uma síntese muito boa, né?
Eu sei que o Ítalo gosta daquela referência de Hanan, né? É, o reino dos céus é obra divina no coração dos homens, mas aqui também ficou legal. O reino dos céus é a consciência reta e o coração purificado diante de Deus, né? Então nasce dentro de nós. E aqui no final é como. Lembrei muitos do Boa Nova. Por exemplo, a questão dos tristes, bom ânimo. Aí eu lembrei do capítulo do Boa Nova, quando em Natanael, que estava muito triste, e Jesus explica. Aí essa parte da senda redentora dos pecadores, eu lembrei. Eu não lembro se acho que era Tiago que queria o olho por olho, dente por dente. Até gerou bastante discussão ano passado no estudo Boa Nova. Dá para trazer Tiago, várias referências. Foi Tiago mesmo? Tiago, Foi. Então, Chama essa passagem Tiago que você lembrou de Bartolomeu, né? É o bom ânimo, né? Capítulo, é bom ânimo, né? não é que ele É, estava embaixo da figueira? Da Figueira é quando ele. É antes de conhecer Jesus, mas tipo assim, ele tem um capítulo Boa Nova chamado Bom bom Ânimo. ânimo, ó, bom ânimo. Esse Sim, capítulo então ele aqui, não tá. ele é maravilhoso, né? Esse que, que o André lembrou, do bom ânimo. Por quê? Porque ele traz, né, Bartolomeu, ele era, que nessa mostra de Humberto de Campos, ele era uma pessoa que tinha uma personalidade, que tinha um sentimento de depressão até, a gente pode falar, né? Por conta de situações com a família dele, enfim, várias situações ele tinha uma situação de depressão. E ele não conseguia olhar para nada em volta dele com alegria. Ele só andava com a cabeça baixa. Jesus chega para ele para conversar com ele, e é também um diálogo maravilhoso, né? Que ele fala assim: "Eu perdi minha mãe". E aí Jesus fala assim: "Mas quem está perdido no reino do nosso Pai, né? No reino de Deus não há ninguém perdido. Como assim perdido?" E aí ele vai conversando com Bartolomeu. No final, Bartolomeu sai dessa conversa reanimado. Mas o interessante da gente perceber nesse capítulo é que Jesus não tirou nenhum dos problemas dele. Por exemplo, um grande problema da vida dele era justamente esse, que o pai e os irmãos não aceitavam que ele se tornou um seguidor do Cristo, porque para eles Jesus era aquele que andava e não trabalhava, né? Enfim, todas aquelas características que maldiziam de Jesus. E quando ele chegava em casa, eles começavam a brigar com ele, começavam a gritar com ele, enfim. Depois dessa conversa com Jesus, ele chega em casa e ninguém modificou. Jesus não modificou o pai dele, Jesus não modificou os irmãos dele, Jesus não modificou ninguém em volta dele, nenhum problema dele externo a ele, Jesus modificou. Mas Jesus ajudou ele a ele próprio modificar o seu coração e o seu olhar. Jesus Então, modificou a lente dele, né? modificou a O lente, olhar. o olhar dele. É o tal Aí olhar. exatamente. E aí ele volta para casa com o mesmo pai problemático, com os mesmos irmãos problemáticos, começa a brigar com ele da mesma forma. E ele fala a seguinte frase, quer ver? Maravilhoso, ó. Gente, esse daqui, a boa nova é maravilhosa em todo, né? Mas esse aqui é interessantíssimo. Olha o que ele fala quando ele chega em casa. Ó. Ih, peraí, abri errado. Aqui. Tô olhando no lugar errado. Aqui. Ó. Ao entrar, né, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando de mau filho, de vagabundo e traidor da lei, porque ele seguia Jesus. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia.
Maravilhoso isso. Ou seja, ele voltou para a mesma situação de antes, mas agora o olhar dele era outro. Ele já conhecia os ensinamentos de Jesus, né? E já tinha aprendido a olhar com outros olhos para aquilo ali. É isso aqui que a gente está falando, né? Da liberdade, do consolo que Jesus traz e os seus ensinamentos e a doutrina espírita para a gente, né? Com todo esse conhecimento sobre as nossas dores e os nossos problemas que são externos, né? Não é isso, amores? Vamos lá, prosseguir. É isso, amiguinho, que você estava falando, era, né? Sim, e o outro, no finalzinho, lembrei muito do capítulo 13, Pecado e Punição. E a Tiago, mas até colocando no chat, acho que já lembrou bem, o Tiago. Tô vendo o que você colocou aqui Eu coloquei um monte de coisa. Ah, tá. Você colocou do pecado e punição. Então, depois deem uma lida, Isso, depois. que tem tudo a ver também. Vamos lá. É verdade que o não havíamos compreendido. Não havia compreendido Jesus, né? No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Aquilo que a gente já comentou em vários estudos, né? Os próprios discípulos não entenderam a entrega humilde de Jesus na cruz e por medo, isso também está muito bem relatado lá no Boa Nova, por medo e por insegurança, né? Por ainda estarem frágeis na sua fé, eles abandonaram Jesus. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Quando eu leio esse trecho aqui, eu penso assim: bom, eu provavelmente podia estar lá, né? Podia estar lá ou podia não estar lá. Mas se eu estive lá, nesse momento aqui da narrativa, né, da crucificação do Cristo, se eu estive lá e eu abandonei, hoje a gente abandona ainda, né? A gente ainda abandona o Cristo na cruz. Por quê? Se a gente voltar, se a gente fizer a reflexão de tudo que Jesus fez, né? Retornando aqui materialmente para a Terra, e isso para um espírito crístico, imagina a dificuldade que foi. Ele fez isso por amor, né? Viveu aqui com a gente até os 33 anos, né? 34, 33 anos. Viveu esse tempo todo aqui com a gente, manifestando o seu amor, manifestando os seus ensinamentos. Se entregou dessa forma humilde, né? A todo esse martírio. Era para a gente estar seguindo a pio os ensinamentos dele, né? Se a gente trouxesse todo esse esforço do Mestre, do Cristo, para a nossa vivência. Mas a gente ainda nega ele. Assim como os discípulos negaram, viraram o rosto, a gente ainda faz isso no nosso dia a dia. Diversas vezes a gente ainda faz isso. Então, isso aqui não ficou lá para trás, não. Onde todos gozam do benefício e a gente goza dos benefícios todos os dias, desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, a gente goza dos benefícios do nosso mestre, que ainda é o governador do nosso planeta, que ainda nos preenche com seu amor, né? Então a gente goza do benefício. Ninguém pode fugir a essa responsabilidade, né? E com certeza esses espíritos ainda lutam, né? Não só o Mestre Jesus, mas todos os seus enviados, para que a gente desperte. Olha o trabalho que a gente dá. Essa a razão por que respondemos pelo crime do Calvário, mas suas feridas foram a nossa luz. Seus martírios, o mais ardente apelo de amor. Seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Vamos lá. Vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino, não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida.
não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. Aqui ele fazendo um contraponto dos bens materiais, né, com os bens espirituais. Não mais a festa dos pães putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida. Poderia completar ali, do espírito. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente. Aqui ele repete de novo, né? E eles se arrepiaram com certeza nessa hora, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, lembrando que Evangelho aqui não são os textos do Novo Testamento, né, dos evangelistas que a gente conhece, porque nesse tempo não existia. Evangelho aqui no sentido de boa nova do Cristo, né? Todos os seus ensinamentos que ele deixou. O Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. A lei é humana, gente, isso aqui também é muito importante, porque até hoje as pessoas querem levar ao pé da letra, né? E não é, né? Não tem como, né? Você tem que extrair o espírito, né? Não a letra da lei, porque senão a gente é inaplicável, né? Enfim. A lei é humana, o evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. E o Espiritismo é o quê? Consolador. Ah, na ponta da língua. O Consolador prometido. prometido. Temos de abrir o microfone. Ela foi mais rápida no gatilho. Mas eu tinha certeza que você ia falar, Bia, também. Moisés é o condutor, o Cristo Salvador e o Espiritismo Consolador. Por que a gente está falando isso, né? Para quem não conhece, às vezes eu vou falando as coisas aqui e deixo de explicar questões que às vezes quem está ouvindo pode não conhecer. Por que a gente está falando que essa questão do Espiritismo como Consolador prometido? Ó, quando Jesus reuniu os discípulos, né, e começou a falar para eles o que ia acontecer na última ceia, Jesus tem um momento que Jesus fala assim, ó, tá lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Não, peraí, João. 14 do Evangelho de João. Versículo 16. Ele coloca assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto. Aqui na tradução do Haroldo tá paracleto, mas tem tradução que é consolador mesmo, que coloca lá, tá? Porque paracleto tem esse sentido, ó. Alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, tá? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o contemplou nem o conhece. Vós os conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. E aí, Kardec começa a sua codificação e vem a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5. A mensagem começa assim, ó. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e, por fim, as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. Depois leiam, tá? Li só o primeiro trechinho. Daí,
o Espiritismo como aspecto do Consolador prometido, né? Depois leiam, tá? Leiam tanto o capítulo 14 de João, para entender no todo essa passagem, e como leiam também esse item 5 lá do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, Moisés é o condutor, o Cristo o Salvador e o Espiritismo o Consolador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Aqui ele traz elementos, né, figuras que eram conhecidas, né? A gente até eu e o André, a gente até debateu sobre isso, né? Porque né, levantei a questão se esses mordomos fiéis se referia à parábola, né, dos mordomos infiéis. E se o Senhor da vinha era também relacionado à parábola da vinha, né? Não necessariamente, né, André? O que a gente falou sobre isso? Lembra aí? Ah, se lembrar, mas a gente tem que lembrar primeiro que vinha era um símbolo muito recorrente naquela cultura, no Antigo Testamento. Vinha é um símbolo para campo de trabalho espiritual, né? Então, em vários momentos tem essa vinha do Senhor, enfim, né? E com relação a mordomos, é que a gente fez esse paralelo, mas é só uma alusão mesmo, aquele que serve, aqui no caso, diferentemente da parábola, né? Mas nesse caso, fielmente, eles serviram como intérpretes do alto. Mas teve um momento que precisou vir o próprio Cristo, né? Porque até então eles falavam em nome do Cristo, apontavam para o Cristo, mas teve um momento que veio o próprio Cristo, né? Que era tanto apontado por esses mordomos, vamos dizer assim. Um desses mordomos foi contemporâneo a Jesus. Por exemplo, João Batista, né? Se a gente for pensar. Foi uma grande seta que apontou para Jesus. Então, esses mordomos era como se fosse assim, aquela delegação que vai antes de um presidente, de um rei ir no local, vai uma delegação abrindo caminhos, etc., anunciando a vinda de um rei, né? São esses mordomos, nesse caso, fiéis, né? São os verdadeiros profetas, nesse caso, né? Muito bom. E, Fala, e a fala gente, aí, pode falar. não, e a gente tem que lembrar que até o próprio Espiritismo usa muito forte essa figura da vinha. A gente lembra do Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que tem lá a parreira, né? Aí fala que significa o ramo, o vinho, né? Então é muito emblemático esse símbolo, não só no Antigo Testamento, no Novo, e nas três revelações, né? Então é muito bonito. Tem até o livro do Chico, né? O Vinha de Luz. Uhum. Ó, o Não é à toa. prolegômenos que o André tá falando, que tem a vinha, é essa imagenzinha aqui, ó, da parreira. Cepazinha, né? Para quem não conhece, que a colocou. Os espíritos deram a instrução para que fosse colocado. Depois vocês leiam lá também, prolegômenos do Livro dos Espíritos, que representa o processo de purificação do espírito, né? O prolegômenos é um, é uma síntese explicando, justificando a ciência, a doutrina espírita. Toda ciência tem os seus prolegômenos. Quando a física, um livro científico tem um prolegômeno na capa, na antecapa. A abertura do livro é os prolegômenos. É a abertura de uma ciência, de um livro científico. Quando Kardec coloca os prolegômenos, ele está fundando uma nova ciência, a ciência espírita. Muito bom, Bia. Com a lei, éramos servos. Com o evangelho, somos filhos livres de um pai amoroso e justo. Essa ideia de proximidade com Deus, né, como um pai amoroso e justo, também era uma ideia nova, né? Porque eles não tinham esse acesso direto, né? Esse entrar no seu quarto e você mesmo fazer a prece a Deus, né? Isso também fala, amiguinho, é uma ideia nova. Não, pode falar. Pode terminar. Não, Era Não, pode porque falar, aqui, é O isso que eu ia falar. Deus inacessível, não é isso? Deus superior, aquele que
tá no trono e manda Deus em habitava lá tudo. no Santo dos Santos, que é É isso, Santo inatingível dos Santos, e só aquele cara escolhidíssimo, o abençoado por todos, poderoso, é que podia entrar, é que podia falar, ninguém podia chegar perto, enfim. isso. Eles distanciaram, eles criaram a cultura do distanciamento aos poucos, desde Moisés, né? Que Moisés, por razões óbvias, manteve o distanciamento para que pudesse, é, é, ali, por tudo que nós sabemos, organizar ali aquele, como diz o amigo Nicolas, o Paranauê ali divino, ele estava tentando organizar aquilo tudo, e aí, né, teve que distanciar Deus do povo. Só que aquilo foi incutido ali na mente deles de uma forma tal, e regado pelo orgulho e pela vaidade, né? E, infelizmente, eles tinham, os hebreus desenvolveram esse Deus distante, esse Deus inacessível, poderoso, E enfim. ainda com sentimento, né, que até hoje, né, curioso como a gente traz, se a gente pensar em Deus como um pai soberanamente justo e bom, a gente vai imaginar um ser que a vingança, né, a raiva, nenhum desses sentimentos habita um ser desse. Mas a Não, gente, na nossa exatamente. inferioridade, né, a gente insiste em colocar um Deus vingativo, né? Quando a gente fala, ó, isso aí Deus viu, tá vendo? Você não fez direito, Gente, Deus está te punindo. quem nunca Castigo falou de para o seu Deus. filho? Quem Castigo, nunca falou para o seu filho, para o seu neto, seja lá quem, uma criança, ó, oh, Deus está vendo, hein? castigo de Quem Deus, né? nunca? Na verdade, é a gente trazendo Deus para a nossa inferioridade humana, né? Com sentimentos que com certeza não são os sentimentos que habitam o Pai. Com certeza. Amiguinho, André, você tinha levantado a mão, fala aí. Tinha. Não, concordo plenamente, né? A própria ideia de trazer o Deus como um pai foi revolucionário por Jesus, né? Kardec vai falar sobre isso. Mas eu queria falar que aqui sim eu consigo enxergar uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Com a lei, éramos servos. Servos, eu lembro imediatamente daquele filho que ficou na casa junto com o pai. Que estava Uhum. lá só para fazer, não porque amava o pai, mas só por causa das conveniências, pelas leis, para seguir as leis. Já esses filhos livres é aquele filho que tem a liberdade de se afastar, mas também voltar. E esse pai amoroso e justo é aquele que, mesmo o filho se distanciando, acolhe o filho na sua volta, enfim, né? Aqui sim eu consigo ver a parábola do filho pródigo, né? Muito, muito bonita essa questão, né? Muito boa essa colocação sua. Vamos ver se a gente. Deixa eu ver que tempo fala aqui. A gente dá mais uma avançadinha. Dá 10 Acho que minutos, desmutou. Acho que o Marcos quer falar, desmutou? hein? Marcos, Mozinho, quer falar? Ou foi de sem Agora, querer? Não, não. Foi um equívoco aqui da minha parte. Ah, pensei que fosse falar. Vocês não a têm expre- ideia de como que ele fala bonito, como que ele traz reflexão depois do nosso estudo. Ah, como isso não diria é, João Batista, né? Convém que a Elaine cresça e eu diminua, né? Não vai É, ofuscar o brilho da é Elaine. desse jeito a generosidade dele. não é tudo isso, não, nada disso. Vamos lá, então. Nesse ínterim, Estevão sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirada nos mais puros sentimentos. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiram ocultar o assombro. Olha o assombro, né? Depois eu vou pontuar, depois eu vou listar todos os itens que eu acho que eles tem aqueles dois que eu falei, né? Mas tem outros vários que eles se assustaram com o que Estevão estava falando. Antes seus conceitos de vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos, ali aglomerados, endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação, bem significativo de jubilosas esperanças. João, muito do que Jesus fazia, né? Esse sentimento que Jesus imprimia, né? Inflava no coração daqueles que já se achavam
já se achavam, não, e de fato eram os ignorados da sociedade, né? Aqueles que a sociedade o tempo todo falava para eles: você não serve, vocês são excluídos, vocês não têm nada a oferecer, vocês são doentes, vocês são, né? Tudo isso. Imagina o que é a esperança inflada no coração desses, ouvindo, né, isso que Jesus fazia, né? E agora essa pregação de Estevão. Jubilosa esperança. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez no seu verbo ardente a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do mestre inesquecível. O que ele está falando aqui? João, Estevão não conviveu com Jesus, né? A gente já sabe disso. João, sim. E João, né, tá identificando ali na fala de Estevão a perfeita coerência, consonância com o que ele ouvia do mestre. E ele está alegrando seu coração por isso, né? Primeiro, por tão bem falado, né? Por uma oratória tão magnífica como foi essa de Estevão. E segundo, que não há nada na visão de João ali a ser retocado do que ele ouvia do Cristo, do que ele tem escutado da boca de Estevão. Interpretado por um discípulo dileto do mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Alguém aqui quer comentar? Quer, amiguinho? Tá rindo? Né, que eu falei que tá falando de João, eu falei, ó o João atrás da imagem da Bia, a reencarnação de Aí João. eu tô rindo, ele Por escreveu isso. isso. Francisco de Assis, a reencarnação de João aí. É Mas, isso aí. mas o que eu fiquei pensando é, Jesus ele tava mediunizado, eu acho. Não que Estevão não tivesse capacidade, claro, né, mas teve uma inspiração do próprio Cristo, na minha opinião, aqui. Que Eu também João acho. reconheceu. Tava, mas de fato ele já tinha, né, toda essa Ah, já capacidade, tinha, com certeza. Não, com essa certeza. capacidade de espírito elevado. Bom, Agora, porque a gente lê a letra fria aqui, mas agora imagina o ambiente, a exato. egrégora espiritual, se a gente tivesse olhos de espírito, as cores que a gente ia conseguir ver naquele ambiente, por mais que fosse um ambiente fisicamente humilde, espiritualmente devia ser uma beleza nossa, gigantesca. Ai, que Comparado João ao... estava vendo, tenho certeza. Ah, João, pode ser, é verdade. O João, um bom vidente que era, verdade. Saulo de Tarso, Agora emotivo, começa. emotivo por temperamento. Olha que interessante essa colocação de Emmanuel. Emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral. Ou seja, ele era mais um de todos ali que estavam admirados. Ele não deixou de estar admirado. Fundia-se na onda de admiração geral. Mas, altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinamentos acarretavam para o judaísmo dominante. Aí, em vez dele se deixar levar pelo temperamento emotivo, a gente não consegue. Pois é. A gente não consegue. A gente deixa aflorar o orgulho, a vaidade, né? A arrogância. E aí ele começa a analisar não como uma doutrina salvadora, não como uma doutrina libertadora. Porque se a gente tirar o resumo do resumo do resumo, né? Se a gente perguntar qual o resumo disso tudo que Estevão trouxe, que a doutrina do Cristo era salvadora, verdadeiramente salvadora, iluminadora, né? Libertadora, mas ele não conseguiu enxergar dessa forma. Ele conseguiu enxergar como uma ameaça à doutrina dominadora. Então, para não com medo de perder o domínio, Poder. o poder, o domínio, né, pela vaidade, pelo orgulho,
ele começa, ele tinha dois caminhos, né, nesse momento, mas Pois ele é. Eu agora estou aqui pensando assim, a espiritualidade inteira assim, ó. Assim, assim, jogando, escolhe, torcendo, escolhe gritando nos acolher. ouvidos. É, Ele vai lá, mas é mais faz errado. forte. O André Povo, gosta viu? o André gosta de falar isso. Ele fala assim: imagina se Saulo, nesse momento, Pois acolhe as é, palavras de Estevão, o ensinamento que ele trouxe. A história ia ser outra, né? claro que ia. Mas não Imagina só foi. uma viagem com o Estevão e Saulo. Nossa! Já Eles iam pensou? até o Japão, ia até chegar ao Brasil, antes de Cabral, pregando o Iam. evangelho. Nossa, dois monstros. Brasil teria sido descoberto lá, filho. Por esses dois, pode Mas ter não foi, certeza. né? Não foi, a gente está aqui Pois estudando. é. Analisou de relance o perigo que os novos ensinamentos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Esse misteriosa beleza aqui, né, é o sininho lá dentro, ressoando dentro dele, mostrando para ele que é isso aí, né, a doutrina do Cristo. Mas ele não deixa isso aflorar. Então, essa misteriosa beleza é aquela sensação que ele teve, né, de parece bonito, parece bom, mas não é porque vai tirar o que a gente vem pregando durante tanto tempo. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificada naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. O orador preparava-se para retomar a palavra momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. Aí Saulo, né, levantou com raiva. Antes de Estevão retomar a palavra, ele começa: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel, invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? E aqui a gente para começar a semana que vem de novo. Engraçado que a acusação dele, um simples carpinteiro. Pois é. Ele não acusou, não falou que ele era bonito, que ele era feio, que ele era ladrão, que ele era nada. Nem assim, o Preconceito com os adjetivo, carpinteiros, né? o, adi, o adjetivo ruim que ele encontrou para classificar, né, o Cristo como alguém subversivo ali era: quem são vocês para ouvir esse cara que está falando do carpinteiro, gente? Mal sabia ele que estava falando com o ele estava falando do governador do mundo, né? Do planeta. Mas era preconceito, né? E que ele mesmo traria esse conceito anos depois, nem tantos anos depois, né? Porque ali, né, na visão de um doutor da lei, toda aquela
aquele preparativo que a gente viu, né, que Saulo estava fazendo para tomar o lugar de Gamaliel, toda a importância dele naquela sociedade, né? Como a sociedade olhavam para essas colocações menores, né? Carpinteiro, pescador, tudo isso é um pouco da nossa sociedade atual, né? Que olha os Um preconceito, né? importantes com um olhar e os não importantes com outro olhar, né? Muito bom. Rô, abriu o vídeo agora, gostei. E o operário com outro olhar. A minha mãe está falando. Fala, repete o que você falou. Olha o doutor com um olhar e o operário com outro olhar. O É isso preconceito, mesmo. né, social. De Exatamente. classe social, espírito não tem classe social, não. Ora reencarna rico, ora pobre. Espírito não tem sexo, não tem cor. Fica com Mas preconceito ainda tem só. o preconceito dos Qual vai outros, ser o né? seu futuro, da sua próxima reencarnação? É. Ó, isso é tão forte que se a gente for ler na parábola do mal rico, né? Quando ele se vê desencarnado, né? E vê, esqueci o nome do mendigo que ficava na porta dele. Lembra aí, André? Que ele vê Lázaro? Ficava onde? Lázaro, isso. O Que ele vê do mendigo que lado de ficava na Abraão, porta. Lázaro. né? Isso. Que ele vê do lado de Isso. Abraão. Ele pede para Abraão mandar ele vir molhar a boca dele. Ele não se refere a ele nem depois de morto, nem na condição que ele se Não, encontrava, porque ele ainda enxerga ele como um servo, como um menor. Então ele não pode pedir para Abraão, né? Mas pode pedir para o menor para vir servir a ele, mas também não se refere a ele. Essa é uma leitura desse trechinho da parábola que retrata isso, né? Como que a gente carrega os nossos olhares do que é mais importante, do que é menos importante. Vamos encerrar então, amores, que a gente já alcançou o vamos. tempo. Vamos? Quem Vamos quer que ainda fazer a tenho que nossa prece? trabalhar e estou com cheio de sono, porque eu tomei um remédio antialérgico. Esse antialérgico me dá sono. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Onde que eu encerro a gravação?